Vamos esperar aí mais uns minutinhos, né, para ver se vai entrar mais alguém. E a gente já começa da onde a gente parou ontem, tá bom? Boa tarde, Micael. O microfone do Lucas quebrou, Lucas. Muito bem, já coloquei para gravar aqui a aula de hoje. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o assunto de ontem, né? Nós terminamos, foi nessa tela aqui, né? Opa, não foi nessa tela não, foi nessa tela aqui. Certo? Nós paramos aí na restrição, né? A restrição dos projetos era um resuminho, né? Que falava durante o projeto, muitas vezes é difícil equilibrar ou manipular todos os fatores, né? Muitas vezes esses fatores, né, restringem um ao outro e podem comprometer a realização ou o objetivo, né? Por isso é de extrema importância garantir a realização do objetivo, que a equipe desenvolva um plano antes de iniciar o trabalho. Ou seja, tudo que a gente for fazer, todo o projeto, envolve o planejamento, né? Nós temos que planejar primeiro, como eu disse anteriormente, lá naqueles outros slides, a gente deve criar diagramas de como nós vamos executar, tá? Para que quando a gente começar a fazer, a gente não seja surpreendido por alguns erros, né? Então, vamos seguir aí com o nosso slide. Situações imprevistas, né? Todo projeto, gente, todo projeto vai ter, com certeza, alguma situação. Eu costumo dizer que a gente não consegue prever tudo, né? Eu mesmo, às vezes, acontece de eu, por exemplo, pego uma festa para fazer, aí eu vou lá, eu monto o som, tá tudo redondinho, funcionando, né? E aí venho embora, tomo banho, volto lá para poder tocar, chego lá, alguma coisa dá errado. É um cabo que aparece, um zumbido lá de repente, é um fio que alguém tropeçou e o fio saiu fora do lugar, e aí a gente não sabe que saiu, e a gente perde aí um tempo para colocar de volta, né? Enfim, são situações imprevistas que sempre vão ocorrer quando você tiver falando de projeto, tá? É uma pessoa que de repente fica doente, como eu falei ontem, né? Às vezes você tem aí uma pessoa que trabalha, que só ela sabe fazer aquela parte do projeto, e aí ela fica doente, pronto, seu projeto já vai atrasar, porque não tem uma segunda pessoa, né? Não tem aquele cara, lembra que eu falei ontem? O Coringa, né? Não tem esse cara para poder dar continuidade no assunto, né? Para poder fazer até que o outro se restabeleça e volte, né? Bom, uma vez que o projeto tenha começado, circunstâncias imprevistas podem comprometer a realização do objetivo do projeto com relação ao escopo, custo e cronograma. Aí então nós temos aí alguns exemplos, né? Já falei alguns aqui nos slides, nós temos mais alguns, né? Por exemplo, materiais custam mais do que originalmente foi estimado. Às vezes você faz um levantamento do material que você vai precisar
Só que o cliente demora para aprovar. Já aconteceu de eu armar um projeto, por exemplo, em janeiro, e eu só consegui fechar com o cliente em junho, julho, agosto. Aí o que acontece? Você só vai comprar o material quando você fechar, né? Então, vamos dar um exemplo. Você cotou lá, fez a cotação, o material que você precisa, né? O material que você precisa é um material que custou, sei lá, R$1.000. E aí, passa-se o tempo, o cliente aprova 8 meses depois e você volta lá na loja para comprar aquele material e agora ele já não custa mais 1.000, ele custa 1.300, 1.400. Aí você vai falar, puxa vida, eu cobrei 2.000 para fazer o serviço, né, o projeto, e agora o material já custa mais caro, ou seja, já estou pagando do meu bolso uma parte desse material, porque o material aumentou de preço e é complicado você chegar para o cliente depois que você já fechou em 2.000, você chegar para ele e falar, então, fui lá na loja, aumentou o valor do material. Ele, em primeiro lugar, não vai querer nem saber por que aumentou o material. Ele vai dizer, mas o preço que você me deu foi 2.000, nós fechamos em 2.000. E aí fica a seu critério, ou você chega para ele e diz assim, bom, tudo bem, vou fazer e perdendo 200 só para manter minha palavra, ou infelizmente, de repente, às vezes você chega e fala, não dá, porque desses 2.000, além dos 1.200 do material, eu tenho mais 200 para pagar o cara do software, do Photoshop, eu tenho mais 200 para pagar a moça da implantação, enfim, você tem outras coisas para pagar, né? Por isso que sempre quando você for dar um preço, você tem que ser realista, mas você tem que prever que algumas coisas, né, tipo, pega lá 20, 30% e coloca em cima daquilo que você já está programado, porque se acontecer algum imprevisto, você está garantido em termos de dinheiro, né? Então vamos dizer, você pediu 2.000, então você já pega 2.600. Se der tudo certo, você ganha 600 a mais. E se der alguma coisa errado, a coisa sai dentro dos 2.000 que você combinou. Certo? Alguma dúvida aí? Não, tudo tranquilo no momento. Legal, vamos seguir então. Mais alguns exemplos, né? Olha só. Modificações adicionais em um novo instrumento médico sofisticado são necessários para que ele atenda especificações de desempenho aos requisitos de testes governamentais. Gente, quando o material tiver que passar por testes do governo, às vezes existem algumas legislações, né, do governo para determinados produtos. Eu falo a determinados produtos, isso não acontece com software, mas a gente está falando de projetos de modo geral. Então, às vezes, vamos supor, você vai lançar um novo remédio, um exemplo, tá? E esse remédio, para que ele possa ser lançado, ele tem que passar pelas normas do governo, da Anvisa, tá? E isso também leva tempo para fazer os testes, para ser aprovado. Então, o que acontece? Se você não prevê isso, né, esse prazo de tempo, o seu cronograma vai atrasar, tá? Então, é uma coisa que você já tem que prever. Bom, quando eu mando lá para a Anvisa leva alguns meses ou algumas semanas para me devolver o resultado, tá? Por exemplo, o segundo item aqui, a entrega de um componente crítico para o sistema de controle de aviação é adiada por vários meses. Às vezes você precisa de um componente, e esse componente, por exemplo, é um componente crítico, tá?
no controle, no caso de aviação, que é um controle que envolve vidas humanas, né? E isso pode ser adiado, às vezes, por vários meses. Então, o seu projeto vai ficar engavetado até que você consiga esse componente. Aí, aquilo que eu já falei algumas vezes, né? Um membro da equipe, de repente, fica doente. Ou decide se aposentar. E aí cria uma lacuna, né? Não tem ninguém que faça o que o cara faz, tá? Por isso é que eu falei, sempre deve ter no projeto alguém que saiba, se não tudo, mas quase tudo a respeito do escopo do projeto, tá? Para que a coisa, se um não puder fazer, o outro vai lá e faz, tá bom? Seguindo aí então, como é que o gerente de projetos deve agir? Bom, a gente colocou aí ontem alguns exemplos de gerente de projeto, né? O cara que toma as decisões, né? O Arthur falou que a mãe dele lá, ela que gerencia a festa, né? Ela que determina o que vai comprar, quanto vai comprar, quanto custa, né? Ela que faz toda essa gerência, né? Então ela é a gerente de projeto. Então, em caso de restrições de projetos, como o gerente de projeto deve agir? Evite ou antecipe ou supere tais circunstâncias para concluir o escopo do projeto no prazo, dentro do orçamento e para a satisfação do cliente. Então é aquela história, você tem que estar sempre ligado, né, e prever o que pode acontecer, né, tipo antecipar. Ah, e se o cara ficar doente, eu tenho uma outra pessoa para pôr no lugar? Ah, e se não tiver mais molho de tomate pomarola no mercado, pode ser usado um outro molho no lugar? Entende? Ah, e se eu chegar lá no mercado e só tiver filé mignon, não tem mais contrafilé, e aí? Fica sem churrasco ou a gente faz com filé mignon mesmo? Né? Então essas coisas você tem que estar sempre antecipado, antenado que pode vir a acontecer. Então na hora que você faz o seu planejamento, você já deve colocar ali, né? Comprar 5 quilos de alcatra para o churrasco. Se não tiver alcatra, serve contrafilé. Se não tiver contrafilé, serve ponta de alcatra. É dura, mas enfim, dá para fazer churrasco. Tá bom? Então é assim, você já está antecipando a possibilidade de não ter, tá? Aí você vê a questão do preço também, né? Ah, pô, mas o contrafilé é mais caro do que o alcatra. Então você já tem que pensar nisso para poder dar o preço para a pessoa que você vai fazer o churrasco para ela, né? Eu vou alugar uma chácara, eu vou fazer uma festa para 200 pessoas, né? Eu sou um buffet. Então, quando eu vou alugar a chácara, tudo bem, a chácara é um valor fixo, né? Mas a comida, eu não posso comprar comida demais, porque senão estraga, perde e é dinheiro. Também não posso comprar de menos, porque senão as pessoas saem falando mal. Aí você tem que fazer aquela continha. Pera aí, quanto de churrasco cada pessoa come normalmente? Bom, existem na internet aí algumas informações a respeito, né? Cada pessoa come entre 300 e 500 gramas de carne num churrasco. Bom, mas aí precisa ver quantas horas vai durar o churrasco. Vai começar às 10 horas da manhã e vai terminar no outro dia às 10 horas da manhã? É óbvio que vai dar mais do que 500 gramas de carne, porque você vai virar à noite, né? Então tudo isso você tem que balancear, tá? E aí, como diz no slide, você tem que ser responsável por garantir que o cliente esteja satisfeito, tá? O cara que te contratou tem que ficar satisfeito. E essa, gente, é uma parte muito difícil. Acho que vocês sabem que eu trabalho com som, iluminação, né? Serviço de DJ.
E eu pego festas para fazer, formaturas, casamentos, aniversários. E o que que acontece? Acontece que você pega uma festa para fazer entre, sei lá, 7 e 1 da manhã, né? E aí quando é 1 da manhã, a festa tá bombando, tá todo mundo animado pra caramba e o seu prazo já esgotou, né? Aí você chega e chama a dona da festa e pergunta pra ela: você gostaria que eu continue? Eu continuo, mas só que vai ter um valor a mais, né? Se você não fizer isso, você não vai receber o valor a mais, porque ela acha que já está tudo certo, ela já pagou você. E se você fala para ela e de repente você pega ela já meio nervosa porque alguma coisa não deu certo no projeto dela, ela vai dizer para você assim: puxa, mas já deu 1 hora, né? Ela fica magoada, fica chateada, porque ela fala: pô, deu 1 e 1, o cara já quer ir embora, né? Dificilmente as pessoas entendem que você chegou lá às 5 da tarde para montar o som, para começar às 7, e que depois da 1 hora que você parar, você vai ficar ainda mais pelo menos 1 hora, 1 hora e meia para desmontar tudo aquilo, para poder pôr no carro e levar embora, né? Então isso às vezes é uma parte muito difícil de gerenciar no projeto, tá? Quando você pega o serviço, porque você vai lidar com a satisfação da outra pessoa, tá? E às vezes é difícil agradar, né? Por mais que você queira, é difícil agradar, né? Mas enfim, são ossos do ofício, né? Eu estou citando como exemplo, tá, gente, algumas coisas que já aconteceram comigo, tá? Para que vocês possam ter ideia, né, da restrição de algumas restrições do projeto, né? Ou do trabalho que você vai executar. Porque na verdade, qualquer trabalho que você pegue demanda um projeto. Você elaborar como vai ser feito. Se é algo pequeno, claro, você não precisa também esmiuçar tanto, mas esteja preparado, porque problemas vão surgir, com certeza, mesmo sendo algo pequeno. Ou se de repente for algo grande, você tem que pensar não só em você, mas em toda a equipe que vai trabalhar com você, certo? Alguma dúvida até aí? Não, tudo tranquilo. Heloísa, Micael, alguém quer se manifestar além do Arthur? Professor, eu tive um problema técnico aqui. Você pode explicar de novo essa última parte, por favor? Posso, sem problema. Eu estava falando, Heloísa, a respeito de problemas que a gente às vezes encontra para agradar o cliente, né? Às vezes você tem um determinado problema, por exemplo, que nem eu estava citando aí, você pega uma festa para fazer, a pessoa te contrata para fazer uma festa entre 7 e 1 da manhã, e aí de repente, quando dá 1 hora da manhã, você quer ir embora, né? Já deu o horário, né? E a festa tá bombando, tá todo mundo dançando, todo mundo curtindo, né? E aí você chama o cliente e fala para ele: olha, nosso horário era até a 1. Você gostaria que eu continue? Eu continuo. Só que vai ter um valor a mais a ser pago, né, posteriormente. Tudo bem? Né? E às vezes, da maneira que você fala com o cliente, ele às vezes já está meio chateado porque alguma coisa não deu certo, né? Por algum motivo, algum outro motivo. E ele fala: poxa vida, cara, mas 1 e 2 e você já quer ir embora, né? Ou 1 e 5 e você já quer ir embora. A festa tá bombando, né? Aí é aquele jogo de cintura, né? Bom, eu fui contratado até a 1, mas se o senhor
autorizar, né, entender que existe um valor a mais, como está escrito lá no nosso contrato, eu fico até às 6 da manhã, não há problema. Ou seja, você vai relembrar ele de que lá no contrato está escrito, das 7 a 1 da manhã o valor é 2.000. A partir da 1 da manhã será cobrado de 30 em 30 minutos o equivalente ao valor de metade de uma hora. Então vamos lá, 2.000 dividido por 5 dá 400 a hora, é isso, né? 400 a hora. Então a cada meia hora você cobra 200 a mais. Então você tem que relembrá-lo, porque se você não falar nada, vai acabar a festa às 4 da manhã, ele vai dizer para você, muito obrigado, hein? Adorei seu som. E acabou, não tem por onde. Alguém falou alguma coisa aí? Eu escutei um barulhinho aqui. Não, senhor, acho que ninguém comentou nada, não. Pode seguir. Eu escutei um barulho do chat, por isso que eu estou perguntando. E eu não vi a tela aqui. A Heloísa falou que o microfone dela acabou. Que ela tá sem microfone. Ah, entendi. Acabou a bateria. Já vi aqui a mensagem. Acabou a bateria do microfone dela. No microfone do celular não tá. Então tudo bem, Heloísa não consegue mais falar, né? É isso, né, Heloísa? Ok, sem problema. Que sim. Sem problema. Bom, mas acho que ficou claro então essa parte, né? Essas coisas acontecem e é como eu falei ontem, agradar o cliente é fundamental. Mas às vezes é complicado, porque você entra no prejuízo às vezes para tentar agradar o cliente, né? Por isso que é sempre importante você ter um planejamento maior, né? Ontem eu vi alguma coisa no Facebook, inclusive, na verdade foi um amigo meu que postou e eu achei bastante interessante, porque ele também é DJ, né? E eu achei bastante interessante, até ele estava escrito assim, se você concorda, copia e cola no seu perfil, né? E eu copiei e colei, porque dizia assim, oi, tudo bom? Encontrei uma pessoa que faz o mesmo serviço que você pela metade do que você cobrou. Você consegue cobrir? Aí vem a resposta, né? Não, infelizmente eu não consigo cobrir. Porque eu não sei quais foram as necessidades ou qual foi o caminho que o outro teve que passar para poder chegar até aqui e fazer pela metade do que eu faço. Eu sei que os meus equipamentos custaram caro, houve investimento em capacitação para atender o cliente. Enfim, eu sei quanto penoso foi difícil chegar até aqui, né? A iluminação que eu comprei, telão, tudo que eu apresento para que fique mais bonito para o cliente, né? A festa. Então, por esse motivo, eu trabalho com qualidade, né? Apresento um bom produto, né? Coisa barata tem aos montes por aí, mas coisa de qualidade é para poucos, né? Então, ou seja, na hora que você está fazendo um projeto que você vai dar o preço para a pessoa, você tem que ter em mente todas essas coisas que podem vir a acontecer e dar um preço que você considera que, mesmo se ocorrerem todos esses problemas, você não vai sair no prejuízo, tá? Porque não existe garantia de que vai dar tudo certinho, tá? Você pega seu carro e está indo buscar uma peça, aí de repente vem alguém e bate no seu carro. De quem é o prejuízo? Do cliente? Não, o prejuízo é seu. Ah, agora vai levar uma semana para arrumar o carro.
e durante essa uma semana eu não vou poder trabalhar. Então o projeto já tem um problema, uma lacuna pela falta da pessoa que faz aquele serviço, né? Era uma peça que eu precisava dela para hoje, para colocar lá, para poder fazer o motor funcionar. Bom, eu bati o carro no meio do caminho, não cheguei lá para pegar a peça, então aí eu tenho que ligar para alguém ir lá buscar a peça. Enfim, todas essas coisas têm que ser gerenciadas no planejamento, tá? Agora nós vamos falar sobre ciclo de vida do projeto. Então preciso saber, todo mundo ok? Posso continuar? Sim, senhor. Eu só gostaria de contar um relato aqui interessante, que você estava falando sobre planejamento. E recentemente, na verdade foi hoje que aconteceu isso. Meus pais estavam querendo trocar de carro e tinha uma data prevista para ele chegar. E 10 dias antes dessa data prevista, a moça da concessionária ia ligar para a gente, ó, chegou. Porque antes disso, meus pais estavam planejando vender o carro atual para conseguir dinheiro para pagar o novo. Só que aí chegou hoje, algo que foi meio que inesperado. E agora está nesse conflito de ter que vender o carro às pressas para poder pagar esse novo. Enfim, só um relato aí. Pois é, para você ver que você tinha um plano, né? E agora você tem que vender às pressas o carro para poder pagar o outro. Sendo que, pelo que eu entendi, acho que chegou antes, né? Acho que o carro chegou antes. Então o que vai acontecer? Você vai ter que entrar em contato com a concessionária e falar para eles, olha, vocês não me deram prazo suficiente para mim vender esse carro aqui. Vocês me disseram que ia chegar daqui 10 dias. Daqui 10 dias eu vou buscar, né? Nesse caso, o Arthur, você é o cliente, tá? Então, a empresa que está te vendendo o carro, ela deveria ter pensado nisso. Aliás, ela não deveria nem ter ligado para você antes do prazo, né? O prazo dela é daqui a 10 dias. Pelo que eu entendi que você relatou, o prazo é daqui a 10 dias. Então, ela não pode obrigar você a vender o seu agora correndo, perdendo valor, inclusive, às vezes, só porque você tem que pagar lá, né? Eu acho que isso aí... Mas é aquela velha história, né? Tava combinado como esses 10 dias? De boca? Tem um papel assinado que ela vai te entregar daqui a 10 dias, ou seja, no dia 2 ou dia 3 de outubro? Não tem. Se não tiver, não tá validado, aí fica naquela questão de jogo de cintura, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue arrumar melhor aqui, né? Sim. O ideal é que exista sempre uma documentação. O problema é que nós, às vezes, por preguiça, tá? Não precisa fazer contrato, não. Pra que contrato? Se eu tô dizendo pra você que a festa vai começar às 7 e vai acabar às 1, vai acabar às 1. Não precisa contrato, a minha palavra vale. Não, não vale. Infelizmente, não vale. É que nem eu tenho um carro aqui para vender, né? Um Uninho. Chegou um cara aqui outro dia e perguntou para mim, pô, 9 mil reais custa o carro. É um carro antigo, já é um carro velho, né? Tá aqui para vender. 9 mil reais. Aí ele chegou para mim e falou assim, dá para você fazer para mim em prestações de 500 reais? Eu falei, pô, peraí, prestações de 500 reais? 9 mil dividido em 500 reais, vai levar 2 anos pra você me pagar esse carro. Não, mas eu pago, fique tranquilo, eu pago. Aí eu falei, bom, eu não posso passar o carro no teu nome, porque a partir do momento que eu passei o carro no nome do cara, quem me garante que ele vai me pagar? Eu te dou cheque pré-datado. Cheque pré-datado não é pagamento. Ele susta o cheque depois e você não recebe. Eu assino 20 promissórias. Também não serve para nada. Porque você pega a promissória, no máximo que você consegue é sujar o nome do cara no cartório. Então não vale nada. Eu não dou o recibo do carro para ele.
Bom, tudo bem. Então, se eu não dei o recibo para ele, o carro continua sendo o meu. Só que aí tem um problema. E se ele atropelar alguém? E se ele se envolver num acidente? Quem é que é o dono do carro? Eu. Certo? Aí o problema vem para mim. Aí até eu arrumar um advogado para provar que o carro não é meu, que eu vendi para ele, eu já gastei o valor do que eu peguei do carro. Né? Isso se não acontecer de repente ele ficar desempregado, voltar aqui depois de uns 2 meses que ele te pagou lá 1.500 por mês, daqui uns 2 meses, 2, 3 meses ele volta e fala assim: não, ó, não quero mais o carro, fica para você de volta e me dá os meus 1.500. Ou até eu perco os 1.500 e te devolvo o carro. Só que aí ele te devolve o carro amassado, ferrado, tudo estragado. E com aqueles 1.500 que ele te pagou, você não consegue arrumar o carro. Vocês entendem? Tudo é necessário um documento. O menor projeto que seja, deve ser feito um documento. Até entre irmãos dá problema às vezes. Tá? Dá briga. Então, para garantir, é melhor pôr no papel. O que está no papel está combinado, está validado, está assinado. Se for necessário, está documentado com firma reconhecida. Às vezes é pessoa estranha, você não sabe quem é, né? Então você confere lá o CPF do cara para ver se é verdadeiro, leva no cartório, reconhece firma da assinatura, se for uma pessoa completamente estranha, e garanta-se de que realmente aquilo que você está fazendo está bem feito. Tá? Para que você não tenha dissabores depois. Porque como eu falei, por menor que seja o projeto, sempre vai ter problemas. Sempre. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Ciclo de vida do projeto. Bom, como eu já tinha falado antes, todo projeto tem um começo, um meio e um fim. Não existe projeto que vai durar para sempre, tá? Projetar começa hoje para ser terminado no dia 12 de dezembro. Então esse é o prazo, vamos dizer assim, do projeto. Construir uma casa, o pedreiro vem e fala: quando você vai começar? Eu começo segunda-feira. Quando que você vai me integrar? Ah, sei lá, quando Deus quiser. Não existe isso. Ah, não, em 2 semanas eu entrego. Também não existe isso. Tem que ter uma data. A partir daquela data, o prestador de serviço se obriga a te ressarcir do prejuízo que você teve. Que nem o caso do carro. Se você tiver que vender esse carro mais barato, a concessionária tem que te ressarcir. Se tiver um contrato, um compromisso de compra, com data de entrega e tudo mais. Agora, se não tem, aí, como diz a história, né, o que começou errado, dificilmente vai dar certo, né? Vou tentar, professor... Ah, tá, não, aqui é uma outra mensagem que eu recebi agora. É que eu tenho um aluno que está em guarda religiosa e aí ele está me mandando uma mensagem aqui porque ele não assiste às aulas, né? Ele só participa da casa dele, né? Porque ele tem guarda religiosa, então ele não assiste aula de sexta-feira. E a minha aula só é de sexta-feira, né? Então ele está com esse problema, ele disse que não conseguiu instalar o Photoshop. Aí eu falei: amigo, Photoshop esse é um material do aluno, eu não posso fazer nada, né? Não é da minha alçada ir aí na sua casa instalar o Photoshop para você, né? Eu instalei lá na escola, se você estivesse lá na sala, você poderia usar, mas você não pode ir de sexta-feira, paciência, né? Corre atrás, né? Infelizmente, né? Mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Só falei porque apareceu aqui a mensagem dele e eu achei que fosse de um de vocês aí, mas não era, era dele. Bom, ciclo de vida do projeto. Então vamos lá.
Como eu falei, o projeto tem data para começar e data para terminar. Não é uma data de boca, é feito um documento, tá bom? Olha lá. Ciclo de vida do projeto. Genericamente, o ciclo de vida do projeto tem 4 fases: iniciação, planejamento, execução e fechamento. A duração de cada fase e o nível de esforço associado variam dentro do projeto. Às vezes a iniciação e o planejamento demoram mais do que a execução e o fechamento. Porque, como eu falei, um negócio bem planejado, você fica documentado para qualquer tipo de coisa que aconteça. E às vezes, para você convencer o cliente disso, dá trabalho, né? Então você tem que pensar assim: bom, eu vou gastar mais tempo na iniciação e no planejamento, porque a execução e o fechamento são coisas mais rápidas, né? O ciclo de vida de um projeto pode durar algumas semanas ou vários anos. Principais, né? Influenciadores são conteúdo de complexidade e magnitude do projeto. Bom, quem são os influenciadores? São os caras que vão vender a ideia pro cara, né? Vai chegar lá na empresa e vai falar assim: olha, eu tenho aqui um software que eu tenho certeza que vai aumentar a sua produtividade em 40%. Então ele é um influenciador, ele vai influenciar o dono da empresa, o cliente, a adquirir aquele produto, tá? Aí aqui eu tenho um gráfico, né, que mostra, né, a concepção, né, que é a iniciação do projeto, aí o planejamento, aí chegamos ao ápice, que seria a execução, e aí depois ele começa a decair até que ele acaba aqui. Certo? Vamos falar agora item por item. Ciclo de vida do projeto, primeira fase, iniciação. Bom, na iniciação, na fase de iniciação do projeto, são identificados e são selecionados e em seguida autorizados. Lembra que eu falei para você? Tem que validar aquilo que foi combinado, usando um documento referido como termo de abertura do projeto. É o primeiro documento. Bom, então, termo de abertura. Nesse termo de abertura vai estar lá o objetivo, a data de início, a data do término, se tiver entregas durante, quais são as datas de entrega, tá? Então tá lá, ó, envolve identificação de uma necessidade, problema ou oportunidade. Então é o que eu falei, é o objetivo. Eu vou identificar ali, bom, construir uma casa, ou fazer uma cirurgia, ou oportunidade de investir na bolsa de valores, tá? Então é uma oportunidade. Então você tem que identificar qual é a necessidade. Falando em necessidade, às vezes, por exemplo, se você vai vender uma aplicação para uma empresa, é importante às vezes você ficar lá dentro da empresa durante, sei lá, 15 dias, só observando as dificuldades que a empresa tem. E aí você vai anotando aquilo, né? Bom, eles têm um problema na folha de pagamento, o serviço de banco ainda é precário. Enfim, você vai anotando e vai tendo as ideias de como aquilo que você vai construir, aquela aplicação, vai ajudar o seu cliente. E depois você vai influenciá-lo. Olha, eu detectei que você tem esse problema e esse problema. E eu acredito que se você adquirir o meu aplicativo, nós vamos acabar com esses problemas, né? Ou minimizar esses problemas. Acabar às vezes não acaba, mas minimiza, né? Melhora a produtividade. Aí então
você precisa de uma autorização. Olha lá, pode resultar na autorização do patrocinador de um projeto para atender às necessidades identificadas e resolver o problema. Ou seja, depois que você já conversou com ele, ele tem que autorizar. Então você tem que fazer o termo de abertura e ele tem que autorizar, validar aquilo. Certo? Validou, podemos começar então, né? É a fase da iniciação. Continuando. A fase de iniciação, ela pode levar vários meses para identificar a necessidade, coletar dados, definir os objetivos do projeto. É aquilo que eu falei, de repente às vezes tem que ficar 10, 15 dias lá dentro da empresa. E você não está nem ganhando ainda, hein? Você está investindo. Só que depois, na hora que você fechar com ele, é lógico que você vai colocar no valor do projeto aquele gasto que você já teve, que é de ficar lá uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, encontrando as dificuldades para poder então elaborar o projeto, elaborar o software que você vai fazer. Tá? Então, olha lá, é importante definir a necessidade certa. Você não vai chegar lá na empresa e inventar um monte de coisa. Olha, se a gente comprar um carro de 3 rodas, vai ser melhor, né? Se toda a entrega foi feita por moto, vai ser melhor, né? Então, você não vai inventar, você vai ter que identificar realmente as necessidades, tá? Porque às vezes um problema gera outro. Você coloca lá a entrega toda feita por motocicleta, mas aí você pega os motoqueiros, né? E você tem que pensar como é que você vai gerenciar isso. Porque os motoqueiros podem se acidentar e quem é que vai pagar o custo desse acidente, né? Então, às vezes, um problema pequeno você acaba aumentando o problema. E a ideia não é essa, a ideia é diminuir, né, o problema. Zerar às vezes não dá, mas a gente consegue diminuir. Bom, as necessidades são geralmente definidas como parte do processo de planejamento estratégico de uma organização. É importante que as organizações tenham um processo de seleção de projetos para determinar quais irá executar. Porque o que acontece? Surge um monte de ideias. Podemos fazer um projeto de colocar uma rampa lá no estacionamento para os cadeirantes. Bom, isso é lei, tá? Mas não tem. É um projeto. Eu tenho aqui um projeto de trocar toda a fachada da loja para luz de LED. Então é outro projeto. Eu tenho aqui um outro projeto que é o projeto de fazer um software de aperfeiçoamento do banco de dados. Então aí depois tem que ter uma equipe que vai... Isso é na empresa. Tem que ter uma equipe que vai definir qual é o projeto mais importante, né? E que tem um maior custo agregado. Tá? Qual é o projeto de maior valor, o mais importante? Então a empresa vai definir isso antes de buscar o profissional. Certo? Bom, seguindo aqui, ainda no ciclo de vida do projeto, na fase de iniciação, o termo de abertura do projeto inclui algumas coisas que eu já falei: justificativa ou justificativa para o projeto. Então pensa assim, no TCC você não faz uma justificativa? Você não tem um problema? Vocês não estão na época de TCC ainda, né? Vocês são do primeiro ano, né? Bom, enfim. Eu citei como exemplo um TCC, mas um TCC não cabe para vocês, porque vocês ainda não sabem o que é um TCC, né? Mas, enfim, o TCC é assim também. Você tem um objetivo, um problema que você tem que solucionar, tá? Bom, tá lá. Objetivo do projeto, benefícios esperados. Que nem eu falei, vai melhorar em 40% a produtividade da empresa, né? Requisitos e condições gerais, como quantidade de fundos autorizados. Muito bem, quanto é que seu cliente tem na carteira para gastar com o projeto?
Ele não vai falar para você, ele vai esperar que você dê o preço. Mas dependendo, às vezes, o tamanho da empresa e dependendo se ele não está ruim das pernas, né? Se a empresa está ganhando dinheiro, você vê que é uma empresa que vende bem, né? Fatura bastante, você tem uma ideia do faturamento. Então você consegue estimar, né? Quanto é que esse cara pode gastar, né? Data de conclusão exigida. Às vezes é como eu falei, o cliente chega para você e fala assim: dá para fazer um site para mim? Dá. Quando é que ficar pronto? Amanhã? Semana que vem tá pronto? Quanto tempo você leva para me entregar? Acho que uns 10 dias tá bom, né? É assim que o cliente às vezes pede, porque ele tem pressa. Aí, principais entregas, é aquilo que eu falei, as datas em que as entregas vão acontecer, elas têm que estar validadas. E você não pode furar a data, que se você furar, lá no contrato vai estar estipulado uma multa. Se não entregar no prazo, então a multa de 20%. Gente, isso vale para tudo. Se você for construir uma casa e tiver um profissional, um pedreiro, realmente pedreiro de verdade, se você colocar isso para ele em contrato, ele não vai achar ruim. Agora, se você pegar o seu Manuel ali da esquina e falar: seu Manuel, quero construir uns cômodos lá no fundo. Aí, meu amigo, se você apresentar um contrato desse para ele, ele nunca mais volta. Bom, para começar, ele vai ler e não vai entender o que está escrito, né? A grande maioria. E se ele entender, ele nem volta. Ele vai falar: pô, o cara tá duvidando que eu vou ser capaz de entregar no prazo. Não é que você está duvidando, você está se garantindo, né? Revisões e aprovações necessárias. Às vezes você faz o projeto, entrega pro cara, ele aprova, depois ele pensa, daí ele volta e fala assim: escuta, eu acho melhor a gente postergar isso, porque não vai dar para fazer nesse prazo, ou não vou conseguir te pagar nesse prazo, né? As principais premissas são promessas, tá? Então, qual é a promessa? As principais promessas: ó, prometo que vou entregar até o dia X, todas as entregas serão no dia 15 de cada mês, você vai me pagar no dia 16 após a entrega, né? Porque, veja bem, gente, o software é feito em partes, como eu falei. Aí você faz a entrega, o cliente te paga até aquele ponto. Acontece muito de acontecer algum imprevisto para o cliente e ele dizer para você assim: ó, dá uma segurada aí, porque eu não vou ter dinheiro para te pagar daqui 15 dias. Então o que você faz? Você para o projeto até que ele chegue para você e diga: pode continuar. E aí entra uma coisa que a gente já viu lá atrás. Se você tem uma equipe que ganha salário mensal e você não planejou isso, o que você vai fazer? Você vai mandar todo mundo embora até o cliente voltar a te chamar de novo? Ou você vai segurar todo mundo pagando salário lá, né? Porque o cliente chegou para você e falou: segura aí, não vou ter dinheiro para te pagar daqui 15 dias. Então, o segura aí significa para aí o projeto, mas você tem despesas fixas. Então você tem que analisar todas as despesas fixas antes de dar o valor final para o seu cliente, já pensando que isso pode vir a ocorrer, tá? É um outro ponto que não está lá atrás nos slides, mas que vale a pena a gente estar falando sobre ele, né? Tudo certo até aqui? Alguém quer se manifestar? Acho que tá tranquilo, senhor. Na verdade, você pode só repetir essa última parte aí. Repetir a última parte? Que você estava falando agora há pouco das duas possibilidades que ele tá.
como eu disse, às vezes você faz um projeto com várias entregas. E essas entregas, elas ocorrem em datas. Só que chega numa data, o cliente vira para você e fala: olha, meu dinheiro acabou. Segura aí o projeto. Tá? Não quero que você fique fazendo, porque depois você vai querer receber e eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, o que acontece? Você tem, às vezes, custos fixos, né? Com a sua equipe, certo? O programador é contratado mensalmente. Então, se você não tiver previsto isso antes, vai ficar complicado, porque você manda todo mundo embora e recontrata de novo quando o projeto voltar a andar. E aí também pode ser que aquele programador que você mandou embora, quando você tentar recontratar ele não vai estar disponível, porque ele já arrumou um emprego em outro lugar, tá? Ou ele já está em outro projeto, tá? O que acontece muito nas empresas grandes, tipo IBM, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a IBM é uma software house. Eles fazem software lá para diversas empresas, tá? Então, o CPQD também é uma software house. Hoje é uma software house, tá? É uma empresa que faz programas, aplicações para outras empresas. Então, o engenheiro vai lá na empresa, ele avalia o que seria legal para a empresa, ele influencia a diretoria da empresa a adquirir, e aí eles começam o projeto. E aí, essas empresas, como elas têm bastante trabalho, são vários softwares que estão sendo feitos, o que acontece? Às vezes o cliente chega e diz assim: vamos dar uma segurada aí, dá uma segurada aí, porque nós tivemos aqui alguns gastos extras e eu não vou ter como continuar o projeto agora. Dá uma segurada aí, a gente volta a se falar depois. Aí você redireciona, né? Você pega aquele programador do projeto que ganha por mês e põe ele num outro projeto, para ajudar num outro projeto, para alavancar um outro projeto que de repente está começando, né? Porque quando você para, depois tem que readequar tudo, né? A data de entrega, as datas de entrega, a data de finalização, tudo vai ter que ser readequado, né? Vai ter que ser reorganizado. Porque houve uma pausa ali no projeto, então o cronograma parou, né? Enfim, como eu falei, quando você trabalha numa empresa grande, normalmente você ganha por mês. Só que assim, você ganha muito menos do que o projeto custa. Por exemplo, um projeto na IBM é 200, 300 mil reais, entendeu? É coisa grande. Envolve um monte de gente, mas é coisa grande, tá? É um projeto que vai durar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Eu fiz parte de um projeto na Lucent, não sei se vocês conhecem. A Lucent era uma espécie de uma concorrente da Motorola na fabricação das torres para celular. Não exatamente da torre, mas do equipamento que vai debaixo da torre. É chamado de ERB, né? Eram os computadores centrais que ficavam na torre quando começou a implementação dos celulares. E eu fiz parte de um projeto na Lucent, onde a gente ia desenvolver um software para que o técnico chegasse embaixo da ERB, digitava só o número da ERB e ele já tinha todas as informações da ERB no Palm, né? Faz tempo isso, foi em 2000, tá? Então, tipo assim, naquela época ainda o celular era muito precário, então ainda se usava Palm Top. É um computadorzinho de mão, parece um celular, mas é um pouquinho maior. Não chega a ser um tablet, mas não é um celular também, né? Chama Palm Top. Depois vocês pesquisam aí na internet, vocês vão achar
imagens aí do Palm Top. Então a gente estava desenvolvendo esse software. Bom, iniciou-se o projeto com a Lucent dando R$120 mil naquela época, né, em 2000, para começar o projeto, né? E depois de 6 meses, a gente foi numa feira, já levou um protótipo, né, do projeto já para ver se havia interesse das operadoras em comprar o produto. E as operadoras não manifestaram muito interesse de comprar, né? Resumo, o projeto parou. A Lucent perdeu R$120 mil, porque ela deu para começar, né, o projeto. E a gente recebeu o nosso salário, né? Eu era o programador, mas tinha mais 2 engenheiros e 3 doutores. Então você já imagina só de salário quanto tinha ali, né? Na época os doutores ganhavam na casa de R$5 mil, os engenheiros na casa de R$3 mil e os programadores na casa de 1.800, 2.000. Então só de salário ali mensal a gente já tinha aí na casa de uns 30 mil, né? Ou seja, em 6 meses, 30 não, 20 mil mais ou menos, 20, 25 mil. Aí quando em 6 meses acabou o dinheiro. Aí chegou para a Lucent e disse assim, não, precisamos de mais dinheiro. Ah, mas ninguém teve interesse em comprar o produto. Bom, então acabou o projeto. Mas enfim, a Lucent perdeu, né? E é assim que funciona, né? Faz o projeto. Às vezes existe interesse em continuar e às vezes não. Beleza? Ficou claro aí? Beleza. Deu pra entender sim, senhor. Valeu. Então vamos em frente aqui. Já são... Falta 2 minutos para 6 aqui no meu. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou até 6h30, tá bom? Para não atrasar muito o meu lado aqui, porque senão depois não consigo chegar às 7 horas em Hortolândia. Tá certo? Beleza. Então vamos lá. Fase 2. Ciclo de vida do projeto, fase 2. Planejamento. Aqui nós só estamos esmiuçando tudo aquilo que eu já falei lá atrás. Tá? Fase 2. Planejamento. Essa fase inclui atividades referentes à definição do escopo. Todo mundo acho que já ficou claro, né? O que é o escopo, né? Alguém tem dúvida aí o que é o escopo? Não? Ninguém tem dúvida a respeito do que significa a palavra escopo? Você pode retomar o conceito? Não estou muito lembrado. Bom, o escopo do projeto é tudo aquilo que vai ser feito. Tá? Partindo do princípio, tudo o que vai ser feito. Né? Esse é o escopo do projeto. Tudo está dentro do escopo. O escopo é a definição geral do projeto. Aí depois nós vamos identificar os recursos. Quanto de dinheiro nós temos? Qual é o custo? Né? O que eu posso pagar para cada pessoa envolvida no projeto, né? Normalmente quem faz isso é o RH, né? Ele é que direciona os recursos, né? E o gerente do projeto também, ele atua, por exemplo, se tiver que comprar um material, vai ter que sair dos recursos, tá? Depois nós vamos desenvolver um cronograma. Nesse cronograma é onde a gente estipula a data de início, data de fim e a data das entregas. E aí a gente coloca o orçamento. Quanto de recurso eu preciso? Então você vai colocar isso no orçamento, né? Você vai definir, vai identificar o recurso, quais necessidades. E aí isso você vai colocar lá no seu orçamento. E aí vem a parte principal, que é a identificação dos riscos, né? Pô, eu tenho aqui um programador que ele já está com 60 anos, ele é um cara que eu vejo que está todo dia
fuma 5 maços de cigarro por dia, né? Já tá com uma tocinha, né, tal. Então, de repente, se esse homem morre, não tem outro para pôr no lugar. Então, eu já tenho que pensar nisso, ou arrumar um outro programador para ficar na cola dele. Caso os dois vão fazendo juntos, e caso um apite na curva, eu tenho o outro para ficar no lugar. Ou seja, você tem que estar sempre amparado no seu projeto, no seu planejamento. Se algo acontecer, eu faço isso. Não pode ser aquele time de futebol que tem 11 jogadores e só aqueles 11 jogam. Tem que ter os reservas. E os reservas têm que saber fazer exatamente o que o outro faz. Pode até não ser tão bom quanto o titular, mas ele tem que pelo menos saber fazer. Ó, eu preciso que você jogue como quarto zagueiro. Então, tudo bem, né? Você não pode pegar o goleiro e mandar ele jogar de quarto zagueiro, que aí não dá certo, né? Então você pode ver que todos os times têm 2, 3 goleiros, tem pelo menos os 2 quartos zagueiros, uns 2 caras da defesa, uns 3 caras do meio de campo, uns 2 caras do ataque, que é para garantir que se um se machuca, acontece qualquer coisa, o outro substitui, tá? E aí também tem toda a identificação de riscos que nós já falamos lá atrás. Você tem que se precaver disso, né? Todas as possibilidades de acontecer algo dar errado. E é óbvio que todas essas possibilidades têm custo. Aí todas essas atividades irão compor o que a gente chama de baseline plan, que é o plano a ser utilizado como linha base para a execução do trabalho ou do projeto, certo? Então você vai estabelecer, essa aqui é a nossa linha base. Abaixo disso eu estou no prejuízo, acima disso eu estou no lucro, certo? Então, como eu falei, se você cobrou 600 a mais, você ganha. Não deu nada errado, você ganha. Se você cobrou na linha base e você tiver que pagar 600, você perde. Entende? Bom, muito bem. Segunda fase, planejamento. Ao final desta fase, tem-se definido como o escopo será realizado dentro do orçamento e no cronograma. O objetivo é planejar o trabalho e trabalhar o plano. Pessoas que realmente farão o trabalho no processo de planejamento devem participar da elaboração do plano, porque ela ajuda a planejar, e se ela ajuda a planejar, ela está bem a par, e aí, então ela vai ajudar na elaboração do plano. Por quê? Porque elas conhecem os detalhes das atividades a serem feitas, e a participação também, de uma certa forma, constrói o compromisso, né? Elas se sentem parte do projeto. Aí vem lá, segunda fase. Um bom baseline plan deve especificar em detalhes. Lembra que eu falei para você sempre, não fique com preguiça de fazer os detalhes. Seja muito detalhista, tá? Precisa ser feito um escopo / entrega, como será feitas as atividades, qual a sequência. Primeiro nós vamos começar fazendo as imagens. Depois nós vamos tratar essas imagens. Depois nós vamos montar a sequência de imagens. Bom, feito essa fase, vamos para a próxima fase, que será, sei lá, isso ou aquilo. Mas o que eu quero dizer é que será definido como será feito. Aí depois, quem fará isso? Bom, o Pedro é o cara responsável pelo orçamento, a Heloísa pelo banco de dados, o Lucas vai ser o responsável pela compra dos materiais, o Arthur é o cara que vai cuidar da programação,
O Diego é o cara que vai fazer o gerenciamento de custos, né? Enfim, nós temos uma equipe, tá? Então eu preciso saber quem é que vai fazer o quê. E quanto é que vai custar? Ó, o Arthur não vai trabalhar de graça, nem o Diego, nem o Lucas, nem a Heloísa, ninguém vai trabalhar de graça. Então cada um vai custar X, e isso tá no recurso. Você não quer ser o cara que apanha, Arthur? Então não seja programador. Pô, senhor, é complicado que você mesmo tinha falado que o programador era o cara que mais apanhava no projeto, tipo, na pirâmide, um projeto tá meio complicado. É o último cara, é o cara do fundo, é o cara de baixo. É o cara que o pessoal taca a tarefa, se vira, né? Ele é contratado, dentro do contrato dele também está estabelecido o que ele vai fazer. Só que é aquela história, não funciona bem assim, né? Vai chegar aquele dia que o cara vai falar para você, olha, sábado eu preciso de você aqui. Eu te pago hora extra, jantar, mas não importa, eu preciso de você aqui porque nós precisamos terminar o projeto para poder entregar na segunda. É complicado, complicado. Tem uma empresa aqui em Hortolândia que se chama CIT. A gente já foi fazer uma visita lá uma vez quando eu estava na faculdade. E essa empresa tem lá na área de programação, acho que eu já comentei com vocês, não sei se comentei, já falei tantas vezes isso para tantas classes que eu já nem sei se eu comentei com vocês. Mas tem uma geladeira lá na sala, na área de programação, um frigobar, né? Cheinho de Coca-Cola. E uma cesta de bombons que fica em cima do frigobar. E olha, eu vou contar pra vocês uma coisa. Não dá tempo de beber a Coca-Cola nem de comer o chocolate. Sabe? Passa a semana. Por quê? Não, pode continuar a história. Tá certo. Então, fica assim. Passa a semana e a cestinha de chocolate tá lá. Ninguém põe a mão. Aí você fala, mas não pode comer? Pode, você só precisa arrumar tempo para comer. Né? Porque você senta na máquina 8 da manhã, 9 da manhã, e levanta para almoçar, volta, senta de novo e sai 5 horas da tarde. Então você nem lembra que tem Coca-Cola gelada lá para tomar. E quando lembra, você fala, pô, não vai dar tempo de eu ir lá tomar a Coca porque eu estou atrasado aqui na tarefa. Então, é até engraçado isso, né? É só para, como diz o velho ditado, é só para inglês ver, né? Que tá lá e que a empresa trata bem os funcionários, né? Mas só que não funciona, né? Não, na verdade, ninguém tem tempo de usufruir daquele negócio, né? Mas vamos lá, voltando. Quem fará isso? Os recursos e quais são as responsabilidades? Quanto tempo levará? A duração e o horário. Se a gente trabalhar todos os dias de 9 a 5 da tarde, vai ter uma duração de 6 meses. Aí você vai colocar tudo isso no orçamento. Quanto é que vai custar? E depois você vai elencar os riscos. Quais são os riscos? Esses riscos é algo que você tem que pensar. E se o Arthur não vier trabalhar uma semana? É aquilo que eu falei, tem que ter um coringa. Tem que ter um cara que cobre. Né? E aí, tudo isso vai onde? Vai no baseline plan, que deve ser comparado com o progresso real, porque vai servir como um guia. Então, quando começa quando o plano já vai começar mesmo, né? Já planejou, já está tudo certinho, você vai usar o seu baseline plan como um guia, tá? Para você ver se vai comparando ele com o progresso real, para ver se tudo aquilo que você colocou no baseline está acontecendo, né? Ele é seu guia, sua linha base, certo?
Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Por mim tá tranquilo até agora. Escreve no chat aí, se não der para falar, escreve no chat aí, se tiver alguma dúvida, a gente dá um tempinho aí, porque agora eu vou entrar na terceira fase, né, e aí eu acho que valeria a pena a gente dar uma boa assentada aí nos conhecimentos dessa primeira e segunda, para depois partir para a terceira e para a quarta, senão eu chego na quarta até 6h30, eu chego na quarta. E talvez depois fique difícil para vocês recordarem um pouco do que eu falei, né? Dá uma pensadinha aí, se tiver alguma dúvida, escreve aí. Se não der para falar, escreve. Além da Heloísa, mais alguém? Lucas, Micael, Diego, Leonardo, Paulo Henrique, alguém quer se manifestar? Tá com alguma dúvida a respeito disso? Não? Então vamos lá, vamos seguir então. Vamos seguir. Ciclo de vida do projeto, terceira fase, execução. Agora vamos botar a mão na massa, né? Por enquanto foi só fazer documento, definir o que cada um vai fazer. Peraí, deixa eu ver o que a Heloísa escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá bom. E depois no finalzinho da aula eu abro pra gente poder conversar a respeito, pra me dar uma olhada e depois eu dou um feedback pra você, tá? É um vídeo, né? Pelo jeito é um vídeo do YouTube, né? Tá, eu vou dar uma olhadinha depois, aí qualquer coisa depois a gente faz um comentário na próxima aula, tá bom? Eu cliquei no link aqui sem querer e já tinha aberto aqui. Mas tudo bem, já deixei salvo aqui. Depois eu vou olhar com calma. Beleza? Então vamos lá. Ciclo de vida do projeto, terceira fase, execução. Vamos colocar a mão na massa, vamos começar então a fazer aquilo que foi proposto nos dois primeiros itens, né? A gente fez a iniciação, deu a ideia, né? Incentivou o cliente, depois a gente planejou, verificou todos os riscos, fez orçamento, fez cronograma, definiu o baseline. Agora nós vamos para a execução. Plano de execução, terceira fase. O plano do projeto é executado e as tarefas são realizadas para produzir todas as entregas e atingir o objetivo. O progresso é monitorado e controlado para garantir que o trabalho cumpra o cronograma e o orçamento. O escopo esteja totalmente concluído de acordo com as especificações e entregas. Atendam aos critérios de aceitação. Quaisquer alterações precisam ser documentadas, aprovadas e incorporadas em um baseline plan atualizado. Bom, vamos lá. Então você começa o projeto. Vamos lá, vamos começar a executar as tarefas, né?
Então as tarefas vão ser realizadas para a gente produzir aquilo que foi proposto. Que é, por exemplo, entregar a cada 15 dias uma parte do aplicativo, uma parte do software, uma parte do site, até a gente atingir o objetivo, que é a entrega final. O progresso é monitorado, tá? Vai ter o gerente que vai estar monitorando. Bom, nós ficamos de fazer isso até quinta-feira, ou até sábado, até sexta-feira, para entregar na segunda. Pô, tá atrasado, vamos ter que trabalhar no sábado aqui para poder entregar na segunda, porque não pode passar da segunda, porque senão você fura o cronograma. E se fura o cronograma, afeta o orçamento, é como eu falei para vocês. O cliente não vai querer pagar mais do que foi combinado. Bom, vamos lá. O escopo tem que estar totalmente concluído de acordo com as especificações. Então, tudo aquilo que foi colocado no escopo detalhadamente tem que ser concluído de acordo com aquelas especificações. Não pode dizer, eu fiz desse jeito porque eu achei melhor. Não, é o que está lá no papel, é o que vale, tá? As entregas têm que atender os critérios de aceitação. Quando você estabelece que as entregas serão feitas todas as segundas-feiras, de 15 em 15 dias, você vai estipular que para que as entregas ocorram tem que se marcar uma reunião, onde estarão presentes os diretores da empresa contratante, né? Critério de aceitação é que pelo menos 95% daquilo que foi prometido esteja pronto realmente. Até às vezes 5% é permitido, né? Que não é considerado atraso. Tá faltando só 5%, tal. É coisinha que a gente termina a semana, para a próxima entrega já está pronto, já junto com a próxima parte. Então é um critério, tá? Isso é tudo combinado e colocado em papel e validado, tá? Validação é fundamental. Validação tira o teu da reta. Certo? Ficou claro isso aí? Validação tira o seu da reta. Pôs no papel, tira o seu da reta. Se você não valida, você pode de repente ter problemas, tá? O professor disse assim: olha, vocês podem entregar até dia 15 na sala. É de boca. Pode dizer depois que não, era dia 20. Certo? Porque foi de boca. Agora, se houve uma tarefa colocada no Teams com prazo de entrega para dia X, ninguém vai poder contestar e dizer, não, a data não é essa. Conseguem entender? Por que às vezes a gente coloca uma tarefinha lá no Teams? É uma tarefinha simples, porque tem data. Tem prova de que eu dei a tarefa. Tá? É mais ou menos por aí que funciona a coisa. A gente tira o da gente da reta. Né? Literalmente. Bom, quaisquer alterações precisam ser documentadas. Pensei melhor aqui, acho que dava para colocar uma pagininha a mais aí que faça isso. Mas peraí, isso não estava no escopo. Tá? Então vamos documentar essa nova necessidade. Vamos aprovar pela diretoria. Lá, a diretoria concorda? Concorda. Todo mundo assinou? Beleza. Então nós vamos refazer o nosso baseline e vamos colocar essa nova atualização. Certo? Para que a coisa continue andando documentadamente. O gerente de projetos lidera a equipe do projeto para concluir o projeto. O ritmo do projeto aumenta à medida que vários recursos são envolvidos.
certo? A partir do momento em que você precisa de outras pessoas que trabalhem no projeto ou comprar material, sabe, o ritmo do projeto vai subindo, tá? Ele começa devagarinho. Hoje a gente faz uma pagininha, tal, né? É uma ideia, faz um esboço da imagem. Aí, à medida que a coisa vai ficando mais séria, a coisa vai ganhando vida, vai começar a correr mesmo, certo? Depois, é necessário monitorar e controlar o progresso do projeto, comparando as realizações com o baseline. Aí é aquilo que eu falei, o baseline é o seu guia e você vai comparando aquilo que foi feito com o baseline para ver se está tudo de acordo, né? E aí ações corretivas são tomadas se o projeto estiver fora de controle. Bom, o que são as ações corretivas? É aquilo que eu falei. Tá atrasado? Eu preciso de vocês amanhã, sábado, aqui, para a gente poder botar a mão na massa e fazer o negócio andar, né? Essas são as ações corretivas. Eu preciso de hora extra aqui para poder pôr o cronograma tá atrasado, certo? Dúvidas até aí? Acho que está tranquilo. Professor, só para retomar, então, a primeira etapa é a parte de planejamento. A segunda, como que era o nome dela mesmo? Não, a primeira é a iniciação, tá? A É a iniciação. A segunda é o planejamento. Tá, beleza. E a terceira é essa parte de execução. Isso. A terceira parte é a execução e depois a gente tem o fechamento, que é onde acaba. Beleza. Mais uma vez, esses slides vão estar disponíveis depois, né, para a gente consultar, se a gente precisar. Sim, com certeza. Eu estou colocando por partes. Ontem, inclusive, eu coloquei lá, só que eu esqueci de dar o Enter aqui para enviar. Aí hoje, a hora que eu abri o grupo lá de vocês, eu vi que eu não tinha dado o Enter. Aí eu dei o Enter, já está lá a parte de ontem, já está disponível. E assim, hoje eu não sei se eu consigo pôr essa, porque eu vou, como eu falei, eu vou encerrar aqui e já vou para Hortolândia, né, dar aula lá. Mas quando eu voltar, se der tempo, eu já imprimo essa segunda parte e coloco lá. Tá bom? Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Continuando. Falta 3 minutos, né, Luiz? Então vamos fazer assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Acho que tem mais um só. Tem 2 slides ainda. Não, tem 2 slides ainda. Resuminho desses dois. Eu vou fechar aqui na execução. Olha, mudanças são gerenciadas e controladas por meio de documentação, aprovação e comunicação, com acordo entre patrocinador e contratado. Tá? Então, é aquilo que eu já venho falando desde o começo. Tudo que for feito tem que ser documentado. Tudo que for combinado tem que ser documentado e tem que ter o visto do cara que aprova, do diretor-chefe lá, que é o cara que aprova. Se não tiver a aprovação, não faça, porque depois vai ficar uma coisa ruim. Comunicação, gente, isso aqui é super importante. Como é que você faz a comunicação no projeto? Pelo WhatsApp? Não. Por e-mail. Mas por e-mail demora. Não demora. Se você abrir seu e-mail todos os dias pela manhã, na hora do almoço e à tarde, você vai ter uma boa comunicação com os seus outros colegas da equipe. E, principalmente, não tem como dizer que não recebeu. Só se o seu e-mail estiver errado. Essa história de que todo mundo recebeu, menos eu, e o e-mail tá certo, não tem. Tá na caixa de spam. Mas então olhe a caixa de spam. Tá? Porque
a comunicação por e-mail é prova cabal de que você foi avisado. Tá? Não, dá tempo, Heloísa, dá tempo. Dá tempo. Mais 2 minutinhos não vai fazer diferença, não. Tá? Então, sempre a comunicação tem que ser por escrito, de uma maneira que não fique dúvidas. Se possível, você coloca no e-mail que a pessoa tem que marcar que recebeu. Tá? Validar que recebeu. Sempre haverá alguma mudança. Sempre. Não existe projeto que começa zeradinho e termina zeradinho. Sempre vai ter mudanças no decorrer. Às vezes boas mudanças e às vezes mudanças ruins. Tá? Como eu disse, de repente o cliente chega para você e fala: segura aí. Acabou o dinheiro. O dinheiro que eu tinha para isso foi gasto numa outra área. Várias ações alternativas devem ser avaliadas para determinar a melhor abordagem para trazer o projeto de volta às restrições do escopo, cronograma e orçamento. Então, várias ações de alternativa você tem que avaliar para tentar determinar qual a melhor abordagem para trazer o seu projeto de volta para o escopo, porque às vezes sai fora do escopo, sai fora do cronograma, fica mais caro do que era esperado. Então você vai tentar fazer vai tentar algumas alternativas para poder determinar qual a melhor maneira de fazer o negócio voltar nos eixos. Lembra que eu falei? O cliente manda parar. Aí quando você voltar, você não tem mais o programador, era um cara freelance. Certo? Então, as ações alternativas, você contratar um outro programador agora. Então, às vezes leva tempo. Aí você tem que documentar isso, falar para o cliente: olha, como a gente parou o projeto e agora nós vamos retomar, eu preciso de um prazo X para a gente recomeçar novamente, porque eu tenho que recontratar uma equipe. E vai ter um custo, lógico, né? Essa recontratação. Vamos lá. Determinar é o último, né? Determinar se quaisquer sacrifícios ao escopo, orçamento, cronograma ou qualidade são necessários, né? Então aí é onde entra aquela história, né? Nós vamos sacrificar o escopo, vamos fazer menos do que foi combinado, ou vamos tentar gastar menos, vamos cobrar menos ou vamos cobrar mais, porque o nosso orçamento está fora do escopo. O cronograma, vamos ter que aumentar a data, aumentar o prazo, né? E também temos que pensar na qualidade, né? Que é a satisfação, né? O custo da mudança varia de acordo com o tempo no projeto. Geralmente, quanto mais tarde no projeto as mudanças são identificadas, maior o efeito delas na realização do objetivo do projeto. Então, eu vou dar como exemplo o seguinte: você está fazendo uma peça. E uma peça você não faz uma, você faz... eu vou dar um exemplo bem verdadeiro. Todo mundo conhece aquele computador Celeron, né? Acho que todo mundo conhece. Alguém aí nunca ouviu falar de computador Celeron? Eu nunca ouvi falar, senhor. Você nunca ouviu falar no computador Celeron, Arthur? Não, acredito que não. Mas tenta dar um resuminho para ver se... Bom, muito bem. Então, o computador Celeron era um computador que era mais barato. Era um Intel Celeron. Tá? Então, vamos dizer assim, saía lá o Intel Pentium e saía o Intel Celeron. Tá? O Celeron era o projeto do Pentium. Tá? Só que, para que se fosse feito o Pentium, eu precisava fazer várias vezes e fazer modificações e corrigir erros no processador, tá? Só que o processador é feito com fios de ouro dentro, então eu não posso jogar ele no lixo.
E até porque eu não faço um processador, eu faço 500. A máquina só faz de 500 em 500. Aí eu faço o projeto, opa, acho que aqui assim ficou bom. Mando fazer 500. Aí quando acabou de fazer, eu ponho na máquina, vou testar, descubro que tem alguns errinhos. Volto para o projeto e faço de novo, corrijo os erros. Mando fazer mais 500. E aí, o que eu faço? Eu jogo fora os processadores porque ele tem um pequeno errinho? Não. Eu ponho na máquina e vendo mais barato. É o processador Celeron. Ele é mais fraquinho. É um processador projeto. Um dia ele vai ser o Pentium. Mas até então ele é um computador projeto. Um processador projeto. Certo? Então é mais ou menos isso. Então, você vai ter que identificar, né? A mudança vai variar de acordo com o tempo. Você já fez 1000. Quanto mais tarde você deixa para identificar o erro, mais peças foram feitas. E aí aquelas peças, no caso da Intel, que nem eu falei, dá para reaproveitar. Mas às vezes não dá para reaproveitar. Tá? E aí é dinheiro jogado fora, aquilo vai pro lixo. Não dá, você já fez 1000 peças e aí você descobriu que... eu vou dar um outro exemplo. Você montou 1000 telefones e quando chegou no 1000º você descobriu que tá riscando a tela. De alguma maneira, algum procedimento ali tá riscando a tela. Dá para corrigir o risco dos 1000 que já foram montados? Não, perdi 1000 telefones. Então, quanto mais tarde o projeto, mais fica difícil e mais caro custa, tá? O final da fase de satisfação do cliente é alcançado quando o trabalho e as entregas são aceitas pelo cliente e o objetivo do projeto é atingido. Ou seja, você só consegue dizer ficou pronto quando o cliente sorri para você e diz assim: ficou muito bom. As entregas ocorreram nos prazos. Foram todas validadas, deu tudo certinho. E é como eu falei, isso dificilmente acontece. Mas se você for um cara precavido, você vai contorna daqui, contorna dali, contorna de lá e no final da história dá tudo certo. Dá a impressão para o cliente de que deu tudo certo. Tá? Então é isso aí. Essas foram as primeiras 3 fases. Paramos no slide 45. 44, né? Eu vou estar imprimindo depois e vou estar passando para vocês. Tá bom? Vou parar a gravação aqui agora também. E depois no final de semana agora eu edito esse vídeo porque tem que aumentar o volume da minha voz. E senão fica muito baixinho. E aí depois eu mando para vocês os links dos 2 vídeos, tá? O de ontem e o de hoje. Tá? E o de terça eu não fiz o vídeo, até porque o de terça a gente só conversou, né? Sobre aqueles trabalhinhos que vocês tinham feito. Acho que também nem cabia também gravar, mas enfim, né? Então é isso, gente. Bom final de semana para todo mundo. E a gente se vê, acho que terça-feira, tá bom? Acho que terça-feira é a próxima aula. Confiram aí depois no calendário de vocês aí. Tá bom? Bom final de semana e até terça-feira. Beleza, boa noite, senhor. Boa noite, Arthur. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Diego.